quem crê em Cristo. Cristão é quem é semelhante a Cristo. Porque eles viram, né? Tá, mas essas pessoas, eles falam como Cristo, eles andam, eles vivem como Cristo, ou seja, o estilo de vida deles é como Cristo. E aí eles chamam isso, então eles são cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Então cristão, né, não é o nominal, cristão é aquele que é semelhante a Cristo. E aí a gente acha que discípulo é mais, né, profundo que cristão, mas na verdade é o contrário. Muitos podem ser discípulos, mas nem todos são cristãos. Segundo aqui, não falo isso para você se avaliar, mas é para nós entendermos esse conceito e entendermos, né, que esse é o propósito de Deus. É isso que eu quero falar hoje sobre a característica de Jesus, mais uma, né, da visão de João, que é que os cabelos dele, vamos ler, irmãos, Apocalipse 1,14. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, né? Ali está a visão, descrita a visão que João tem de Jesus, e como ele é hoje, ok? Olha só o que João diz: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Então olha só, os cabelos de Jesus, né? A cabeça e os cabelos eram branquíssimos demais. Ontem nós falamos sobre as vestes talares e o cinto de ouro, e agora hoje nós vamos falar sobre os cabelos brancos como a alva lã. Então, eu e você, né, e você não, a maneira de pensar, o estilo de vida, a mentalidade do mundo, ela considera, por exemplo, a questão de cabelo branco como sendo algo, né, vinculado a algo, não é uma questão de ser ruim, mas a algo que é, talvez, né, ultrapassado, ou uma pessoa velha, algo que está deteriorando, não é assim uma pessoa natural, né, quando começa a ter cabelo branco. Eu, na verdade, tenho cabelo branco desde os 20, eu acho, antes, já tem cabelo branco, mas eles têm aumentado, né? Tem diminuído o número de cabelo e aumentado o número de cabelo branco. Mas depois dessa mensagem aqui eu fiquei muito tranquilo. Deus falou comigo hoje. Se você também der nessa aí, você vai ser hoje, vai ser daqui. Aleluia, viu? Então, para o mundo, o que? Pessoa com cabelo branco, uma pessoa velha, né? Pessoa velha, ou seja, é símbolo para o mundo, eu estou falando, de algo que está se tornando desprezível. Hoje a gente vê em relação às pessoas, né, de mais idade, há um desprezo, porque considera-se que essa pessoa, ela está se tornando inútil, não é assim? Muitos se sentem assim, aqueles que não têm revelação de Cristo, eles se sentem assim, então se tornando inútil. Por quê? Porque vai perdendo a força, vai perdendo o vigor, vai perdendo isso, né, e aí agora parece que a utilidade da pessoa é por aquilo que ela fazia. Então no mundo é assim, né, o cabelo branco, vamos supor, né, ele é sinal de alguém que está indo, alguém que está, né, está deteriorando. Os irmãos conseguem entender? Não é o que está rejuvenescendo, é o contrário, está deteriorando. Só que não é isso que a palavra de Deus nos fala. E essas pessoas então, né, o cabelo branco sendo esse símbolo de velhice, aí entra esse outro aspecto, então, do desprezo e da desonra. Hoje, né, ou por exemplo, pessoas usam como fator de deboche o cabelo branco. Mas o cabelo branco deveria ser o principal fator de honra. Por alguém tem uma pessoa, você vê alguém com cabelo branco, não porque ela pintou, que nem eles fazem aquelas pinturas, aquilo não é branco, é meio amarelo, não é esse cabelo branco. A pessoa ter cabelo branco, ela deve ser honrada, sem ela falar nada, só o fato de ela ter cabelo branco, aquilo já deve ser honra, mas não é o que essa geração vive, concorda comigo? Contrário, é desprezo, é desonra. Mas a Bíblia nos mostra então, o que de fato o cabelo branco vai representar. É isso que eu quero falar, sobre o que representa esse cabelo branco de Jesus. Isso que é maravilhoso, né? A Bíblia explica a Bíblia. Lá em Provérbios 16, 31, vamos lá primeiro. Nós não precisamos de nenhum recurso de fora da Bíblia para entender ela, tá? Tudo está, a própria Bíblia explica ela. Isso é maravilhoso. Isso é uma regra da hermenêutica, né? Nós usamos a Bíblia para entender ela. Provérbios 16, 31, diz assim: os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. Olha só, então, para o mundo, desonra, mas a palavra de Deus está dizendo que os cabelos brancos são uma coroa de honra. Aleluia, irmãos. Agora Provérbios 20, versículo 29.
Provérbios 20, versículo 29 diz assim: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Aleluia! Diga adeus ao Grecim 2000. A beleza é os cabelos brancos. Obviamente eu estou falando aqui de algo natural, você vai ver que isso aqui é muito espiritual, irmãos. E eu fiquei impressionado com isso aqui hoje. Impressionado com isso. Mas vamos lá, então, o que nós podemos ver aqui, diante desses dois versículos iniciais? Que cabelo branco, então, segundo a Bíblia, não está relacionado a desprezo, a desonra, ok? Mas ao contrário, está ligado à honra. Está ligado a uma questão de autoridade, e não ao contrário. Então, isso não é novidade para mim e para você, que o mundo pensa, o reino é totalmente diferente, e nesse sentido também. Agora, eu quero ler com você lá em Daniel 7, um texto bem interessante, versículo 9. Vou dar algumas bases aqui do cabelo branco, e depois nós vamos branquear o nosso cabelo aqui. Porque João viu que Jesus é de cabelo branco. Não pense que ele mandou pintar, isso aqui representa algo, irmãos. Nada na Bíblia está por acaso, tudo é representativo. Então, o que eu quero nesses dias é falar isso. Quando nós falamos sobre a veste e o cinto, isso ali representa algo, você viu. Daniel 7, versículo 9. Nós vamos ver aqui, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui uma visão que o profeta Daniel teve. Ela é bem semelhante a que João teve. Ok? Só que ela é um pouquinho mais ampla, vai pegar outros aspectos, né? Por isso que eu estou deixando o livro de Daniel e Apocalipse para o final no nosso plano. Nós vamos fazer um negócio bem legal. Vamos ler os dois juntos. Daniel 7, 9, fala da visão do profeta. Diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã púrpura. Opa, parece que alguém também falou a mesma coisa, né? O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Preste bem atenção. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Olha aqui que maravilhoso isso aqui, irmãos. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Até aqui, irmãos. Então olha só, Daniel tem uma visão, e você já conseguiu associar um tanto de coisa aqui. Então ele está dizendo que viu o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O ancião de dias aqui é Deus, o Pai. Daniel teve uma visão do Pai, ele teve uma visão do próprio Deus, e ele diz que Deus é como? Deus é quase semelhante à descrição de João. Os cabelos dele também são brancos como a neve, a veste branca, os cabelos brancos, e o trono ali tem o fogo. E aí depois ele diz o que? Ele diz que o Filho do Homem, você já sabe que é o Filho do Homem, é Jesus. O Filho do Homem recebe algo do ancião de dias. Ele recebeu o que, irmãos? Ele recebeu a autoridade. E aqui ele está falando da cena do julgamento. Não estamos falando do Apocalipse ainda, mas só para você já se inteirando com isso. Ele está falando do tribunal, ou melhor, lá do trono branco, do julgamento final, porque pegou os livros. Só que o que eu quero que você entenda, que Daniel viu que os cabelos do pai, então, eram brancos, ok? Logo, a questão de que
cabelo branco está ligado com velhice, não faz sentido, ou você acha que faz? Não, você é que Deus é muito velho, sabia que era a imagem que eu tinha de Deus, é aquele velhinho sentado, cabelo branco, dor nas costas, se arrastando. Você acha que Deus é assim? Você acha que o cabelo de Deus é branco e de Jesus também é branco? Os dois são um. Você acha que é branco porque eles são velhos? Não, porque eles eram, o cabelo era preto, ficou branquinho, porque envelheceu. Ainda mais que ele é chamado de quê? Ancião de dias. Então não podemos conectar cabelo branco com a palavra ancião, sim ou não? Faz sentido ou não? Sim ou não? Daniel que está dizendo, o ancião de dias tem o cabelo branco. Só que a palavra ancião, o que remete para você? Uma pessoa velha. Não quer dizer que não seja uma pessoa velha. Só que não velho deteriorado. Está falando de uma pessoa que é experimentada. Por que ele é o ancião de dias? Porque ele não começou. Deus não tem começo, não tem final, você sabe. Ele é o início. Não teve o início de Deus, não, ele é o início de todas as coisas. Então por isso que ele é o ancião de dias. Então por que o cabelo dele aqui é branco? Por que você acha que o branco aqui vai simbolizar o quê? Se ele não tem início nem final. O branco simboliza algo? O branco simboliza que ele é eterno. Então o branco simboliza a eternidade. A natureza de Deus é eterna. Deus não começa nem termina, ele é eterno. Então o branco aqui, o cabelo branco de Deus, o cabelo branco de Jesus, do Pai e do Filho, inicialmente eles vão simbolizar o quê? Eles vão simbolizar a eternidade. Eternidade. Não começou nem termina, é eterno. E eu tenho uma notícia boa para dar para você. João diz, 1 João, capítulo 4, versículo 17, ele diz, que tal como ele é, nós somos também. Isso por um lado tem a posição e tem a experiência. Então, da mesma maneira que nós somos como Cristo, amém? Nós também estamos nos tornando como Cristo, amém? Lembra que eu sempre falo do exemplo do homem, do menino, uma criança? Né? Então o Judá, meu filho, ele é um homem, sim ou não? Mas ele tem que se tornar um homem também, sim ou não? É a mesma coisa nós somos igual a Jesus, sim ou não? Mas nós temos que nos tornar semelhante a Jesus, sim ou não? Ok, então nós temos o cabelo branco de Jesus, sim ou não? O cabelo branco simboliza a eternidade. Jesus é eterno, sim ou não? Sim. Você é eterno, sim ou não? Sim. Isso, então você tem cabelo branco, aleluia. As irmãs já ficaram todas perturbadas. Ah lá, a Carmen e a Palmeira já vão passar os cartãozinhos depois. Pô. É simbólico, irmãos. Então, você é eterno. Você sabia que você é eterno? Você não tem mais fim. Você teve começo, mas você não tem mais final. Você é eterno. Lembra que a palavra diz que quando nós cremos em Cristo, nós recebemos vida eterna. Irmãos, isso aqui é tão poderoso. Eu não vou ficar muito aqui porque eu preciso ir para outra parte, mas como isso aqui é de nós meditarmos. Porque hoje o que preocupa mais você é a eternidade? Não, é a terra, é as coisas dessa terra, que tira a sua paz, o que tira a sua paciência, o que deixa você atribulado, o que deixa você nervoso, é aqui. Por que uma pessoa, por exemplo, ela vive debaixo de uma crise de ansiedade ou de depressão? Obviamente porque ela não crê, que se ela não crê em Cristo, é porque ela não crê. Mas se ela crê em Cristo, é porque ela não está lembrando que ela é eterna. Ela acha que os problemas dela se resumem a isso aqui, ou seja, melhor, ela acha que a vida dela se resume a isso. Então ela está investindo toda a sua vida, toda a sua força nas coisas aqui dessa terra, e as coisas celestiais ficam para outro plano. Ela não se importa com isso, mas eu estou aqui para dizer para você que você é eterno, você não tem final, você creu em Cristo, você foi colocado nele, e assim como ele é eterno, nós somos eternos também. Então, ainda melhor disso, você tem a eternidade garantida com Deus, com o Pai, com o Filho. Nós habitaremos eternamente com Ele. Aleluia, irmãos, isso é poderoso, né?
Mas tem as outras perspectivas agora do cabelo branco. E nós não estamos falando de cabelo, né? O que é interessante? A palavra ancião, então, nós vinculamos ao cabelo branco. Só que a gente pode observar na palavra de Deus, nas Escrituras, que o substantivo ancião, ele é usado muitas vezes, né? Principalmente no Antigo Testamento, ali nos livros que nós, no Pentateuco, é muito usado o ancião, Juízes, muito usada a palavra ancião. E ancião, então, remete, de fato, a uma pessoa mais velha, ok? Então, o ancião, ele servia como uma testemunha. Diversas coisas que tinha que fazer, tinha que falar com o ancião, ou os anciões da cidade. Então, o ancião, ele representa, ou melhor, ancião, ele está relacionado, né, ao quê? A uma figura de honra, concorda comigo? De honra, de sabedoria, uma figura, então, de autoridade. Então, olha só, uma pessoa mais velha, vamos colocar a questão cronológica na história, uma pessoa mais velha, uma pessoa, então, né, de mais idade, mas que agora ela, né, pelo aspecto dela, pelo tempo de vida dela, ela recebe o quê? Ela recebe essa honra de ser um ancião, de ser alguém considerado honrado, de ser alguém considerado que deve de ser respeitado como uma autoridade. Mas porque o que ele fez? Não, sem fazer nada, só o fato dele ter vivido na experiência, aquilo ali já credenciou ele a ser honrado. Então, por isso que hoje, né, nós ensinamos para os nossos filhos, e isso é bíblico, o quê? Que os mais novos devem o quê? Honrar os mais velhos. E esse é um princípio bíblico. Precisa de ser honrado. Né? Aquilo que nós ensinamos em relação às crianças, por favor, ensine os seus filhos a honrar os mais velhos. Ensine os seus filhos a honrar o mais velho. Não permita desonra, não permita. O mais velho sempre deve ser honrado. Sempre deve ser honrado. Em todos os lugares que você estiver. Se você estiver sentado numa cadeira e tem um mais velho, você precisa levantar e ele senta no seu lugar. Se você na sua casa tem um pedaço de pão, agora nós estamos no jejum, né? Não vou falar de comida. Mas tem um chocolate. O mais velho que come esse chocolate, não é a criança. O mais velho deve ser honrado. Mas por quê? Pastor, ele nem fez nada. É só por ele existir. Só por ele viver. O cabelo branco, né? Vamos usar o cabelo branco agora aqui. O cabelo branco deve ser honrado. O cabelo branco deve ser honrado. Por quê? Porque o ancião de dias tinha o cabelo branco. Porque Jesus tem o cabelo branco. Pelo fato dele ter vivido, só pelo fato dele viver. Eu nem falei ainda das obras, eu vou falar depois das obras, aqui que está o poderoso. Mas só pelo fato de viver tem que ser honrado. Então não se fala com pessoa mais velha de qualquer jeito. Não se responde de qualquer jeito. Né? Se chama, como é que se chama a pessoa mais velha, irmãos? Senhor. Senhora. É dessa maneira que fala. Independente de quem seja. Entende? Ah, mas isso aqui é um protocolo. É um protocolo, mas é bíblico. Faz sentido isso ou não? É bíblico. Entende? Então, honrar, né? Ou seja, honrar. Então, por que Deus, é Deus que diz, irmãos? Deus diz assim, gente, se tem que resolver algum problema, por exemplo, uma mulher, vamos pegar uma lei aqui, né? Acontece lá uma história bem conhecida, deixa eu ver, de Ruth. Quantos conhecem a história de Ruth? Lembra? Então, Ruth, você sabe, ela não era de Israel, ela era dos Moabitas, né? E aí ela casa com os filhos da Noemi. Os dois filhos morrem, o marido morre e não fica ninguém. Lembra da história? Ela volta com Noemi para Belém. Ela volta para Israel. E ali então tem um homem chamado Boaz. Lembra? Boaz tem lá uma plantação, aquela função toda. E aí havia uma lei que o quê? Se o irmão morresse, o outro irmão tinha que casar com a mulher. Se o outro irmão morresse, o outro tinha que casar. Ah, mas não tem mais irmão. Então o parente mais próximo tinha a possibilidade de casar com aquela pessoa, né?
E aí então a história é o seguinte: Noemi é parente de Boaz. Noemi é parente de Boaz. E aí então Ruth, ela se torna sendo de Israel. E Boaz então tem a possibilidade o quê? De casar com Ruth. E o nome disso aqui é redenção. Está ligado com Cristo, mas eu quero chegar lá no ancião. Só estou explicando só para chegar no ancião. Então eu tinha que fazer. Só que Boaz disse: não, só um pouquinho. Antes de eu redimir ela, ainda tem um outro parente que é mais próximo que eu. Se eles não quiserem, aí eu posso ficar com ela. Aí eu vou casar com ela. O que aconteceu? O outro parente aí foi falar com outro parente, né? Você não quer casar com Ruth? Não, não quero. Então é o seguinte: vamos eu e você diante dos, depois você lê, diante dos anciões da cidade. Para quê? Porque os anciões são testemunhas. E Deus diz que tinha que ser assim: vá diante dos anciões da cidade. Eles são testemunhas. Porque eles representam o quê? Ao próprio Deus. Porque eles têm autoridade. Aqui que você entende que Pedro diz que toda autoridade delegada por Deus. Então o ancião, aqui o cabelo branco, ele representa uma autoridade de Deus, expressa através dele. Quando você honra uma pessoa mais velha, você está honrando a Deus, não é a pessoa mais velha, você está honrando ao Senhor, não está honrando aquilo que ela faz, você está honrando o princípio da palavra de Deus. Ok, irmãos? Você vê, a Bíblia é cheia disso. Então apresenta para o ancião, apresenta. Ou quando diz assim, às vezes não diz o ancião, diz: apresenta-te na porta da cidade. Quem está na porta da cidade? O ancião ficava na porta da cidade. Ele ficava ali na porta da cidade, porque ele era esse testemunha, essa pessoa representativa, a pessoa de, vamos chamar aqui, de confiança de Deus. Ele expressava aquela autoridade. Então esse é um ancião, amém, irmãos? Amém. Então, o ancião aqui, ele representa uma pessoa então mais velha, experimentada, que se torna qualificada a ser respeitado como autoridade, ok? Então, diante desses dois aspectos que eu falei para os irmãos, voltamos lá para Jesus agora, lá para Apocalipse 1. Diante disso nós podemos ver o quê? Que os cabelos brancos de Jesus representam a autoridade, representam a sua eternidade, representam então a sua natureza eterna, mas também, agora no outro aspecto, representa a sua autoridade, amém, irmãos? Então o que representa os cabelos brancos ali de Jesus? A sua eternidade e a sua autoridade. Essa autoridade aqui agora, de Jesus, ela é sim como o irmão mais velho. Nós precisamos honrar Jesus, que ele é nosso irmão mais velho, esse é um ponto. Mas o outro ponto da autoridade, é isso que Deus quer fazer em nós. Jesus não é simplesmente uma autoridade que ele recebeu por si só. Só o fato de Jesus existir já deve ser honrado, amém? Só o fato dele existir já deve ser honrado. O fato dele ter se feito homem já deve ser honrado, ok? Só que não para por aí. Essa autoridade aqui de Jesus, ela não é só essa autoridade que ele recebeu por si só, mas, preste bem atenção agora, mas algo conquistado como resultado de um processo de experiência que o levou à maturidade, ou seja, a uma condição elevada de autoridade. Então olha só o que eu estou falando para os irmãos, isso aqui é poderoso. Eu estou falando o quê? Eu estou falando de todo o processo que Jesus passou como homem. Todo o processo que Jesus passou como homem, que é desde então o seu nascimento até a sua morte. Essa experiência que Jesus passou, o deu uma condição, o deu uma qualificação do quê? De autoridade. E a Bíblia vai chamar isso de quê? De o varão perfeito. Jesus não nasceu o varão perfeito. Pastor, mas eu achei que Jesus é perfeito. Como Deus, ele é perfeito. Mas o processo todo fez que ele se tornasse um homem perfeito. Jesus não é somente o Deus perfeito. Sim, Deus é perfeito. Não tem como Deus não ser perfeito. Ele é, amém? Mas como homem, Jesus tornou-se o varão perfeito. Como que ele se tornou o varão perfeito?
todos os processos que ele passou, por todos os processos, ele nasceu, ele foi criança, ele foi bebê, ele usou fralda de pano, estou brincando, ele tomou todinho em traquinas, levou varada nas pernas, foi para a escola, fez prova. Jesus passou por todo o processo, e esse processo no final, o que acontece? Deus considerou ele autoridade. Então não é só porque ele é Deus, e não só porque Deus se fez homem, mas como homem, ele foi aprovado. Está entendendo, irmãos? Como homem, a sua conduta, a sua vida toda foi aprovada. Aí o que aconteceu com o cabelo dele? Ficou branco. O cabelo dele ficou branco, então ele tem autoridade experimental. Irmãos, uma autoridade é você ter autoridade. Vamos lá de novo. Nós temos autoridade de filhos de Deus, sim ou não? Sim. Ok, mas nós temos que passar pelo processo para que essa autoridade, eu não perco a autoridade que eu recebi. Ok? Por quê? Porque ela é uma posição. Só que eu preciso passar por uma experiência para que essa autoridade se torne agora prática em todos os aspectos. Porque senão eu e você, e aí nós precisamos de entender isso aqui não é que tem um equilíbrio, mas isso aqui tem um centro que é Jesus. Entendeu? De novo, nós somos filhos de Deus, amém? Temos autoridade de filho, mas de a mesma maneira eu preciso conquistar a autoridade de filho. Obviamente não é pelo meu esforço, não é pela lei, e sim pela graça. E aqui que está o ponto que eu e você, como filhos de Deus, precisamos de ter clareza e revelação. Por quê? Por exemplo, meu filho, Benjamin, ele tem 8 anos, ele é meu filho, ele tem autoridade de filho, e ele como filho tem autoridade sobre os outros irmãos dele, sim ou não? Ele é o primogênito. Só que mesmo ele tendo autoridade, ele precisa conquistar essa autoridade. Como que ele vai conquistar essa autoridade? Ele precisa servir os irmãos dele. Ele precisa de guardar os irmãos dele. Ele precisa se posicionar com uma autoridade que ele recebeu, concorda comigo? Então ele tem autoridade, ele recebeu autoridade, mas também ele precisa conquistar a autoridade. Entende? Porque senão ele vai só dar carteiraço. Eu sou o mais velho, eu sou o primogênito. Pois é, mas aí, a posição não está combinando com o quê? Não está combinando com a conduta. Entende? Por isso que Jesus não dá carteiraço, eu sou o Deus Altíssimo. Não, Jesus ele diz, eu sou o que sou, eu sou o filho do homem, mas o que ele faz como homem, irmãos? Ele conquista a autoridade. Jesus não conquista a autoridade matando todo mundo. O que Jesus faz, irmãos? Jesus serve todo mundo, Jesus se humilha diante de todos. Então como que ele conquistou essa autoridade? Aqui nesse processo, nessa experiência. Então eu e você como cristãos, preste atenção, o nível de autoridade que vai fluir através de você, está ligado com a experiência, está ligado com a sua experiência. Entende? Então não tem como, irmãos, não tem como você expressar a autoridade do céu, do cabelo branco. Entende? O cabelo branco não pode ser, olha só, vou dar um exemplo, é só um exemplo, tá? As irmãs que pintam o cabelo. O cabelo branco não pode ser só uma tinta. O cabelo branco tem que ser uma realidade. A autoridade que nós temos não deve ser só posicional, não pode ser só posicional, não pode ser algo baseado numa aparência. Não, olha, ele tem o cabelo branco, parece Jesus. Não, esse cabelo branco é fruto de cada processo que eu passei. Cabelo branco é fruto de cada preço que foi pago, de cada renúncia que foi pago, de cada lágrima que foi derramada, de cada processo que Deus me levou, de cada forja que Deus tem me feito. O que vai acontecendo com isso, irmãos? O que Deus quer? Deus quer nos levar à maturidade, para que eu e você sejamos anciãos também, independente da sua idade, mas que você seja maduro. Mas o que nós vemos hoje no mundo é isso, irmãos? Não, no mundo nós vemos o quê? Desonra total. Então nós vemos aquela pessoa que não tem autoridade nenhuma, no sentido de pagar preço, ok? E ela querendo impor sobre os outros. Só que nós não podemos permitir, e permitir aqui, entenda bem, não é como agora colocando algum tipo de lei para isso,
Mas eu e você não podemos permitir que conosco seja assim. Não pode ser assim. Não é assim, porque o nosso modelo não é esse. Entende? Então, na vida da igreja, não funciona assim também. Então, tem muitas pessoas que eles convertem, eles são muito bons naquilo que eles fazem, são eficientes demais, mas não pagaram o preço, eles estão começando agora. E aí eles já se colocam numa posição como se fosse ancião. Mas tem muito chão para andar. Tem muito chão para trilhar, irmãos. Isso aqui não faz melhor do que ninguém, mas você precisa entender que tem um preço a pagar. Preste atenção, há um preço para todas as coisas. Quando você lê o apóstolo Paulo dizendo, né, que seja para qualquer epístola ali, mas você pegar lá, por exemplo, para os coríntios, você diz, gente, é o seguinte, os coríntios eles tinham, né, Paulo sofria algumas lutas com eles, né, meu Deus, as lutas que Paulo sofria. Paulo pregava o evangelho, quando veio eles estavam lá na esquina, comendo a comida consagrada. Paulo virava as costas, daqui a pouco eles estavam lá, o filho deitando com a madrasta. Paulo disse, meu Deus, gente, uma fofocaiada na igreja. Paulo disse, mas o que está acontecendo, gente? Aí chega uma hora, 2 Coríntios, que Paulo diz, gente, é o seguinte, vocês podem ter muitas inspirações aí, vocês podem ouvir tudo que é pregador na internet, você pode ir tudo que é igreja, você pode fazer tudo, só que é o seguinte, fui eu que gerei vocês em Cristo. Então Paulo está dizendo, agora quem está falando é alguém que tem autoridade sobre vocês. Agora nós vamos colocar, o que Paulo está fazendo? Paulo está usando o cabelo branco dele, consegue entender? Está usando o cabelo branco dele. Paulo está dizendo, gente, não é assim que funciona, não é desse jeito. E por que Paulo está falando isso? Porque ele tem um título de pastor? Porque Paulo tem um título de líder? Porque Paulo foi nomeado apóstolo? Ele mesmo diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui o último, né, de maneira abortiva eu fui encontrado. Mas por que Paulo fala isso? Porque Paulo disse o quê? Porque Paulo está dizendo com isso, gente, eu paguei um preço por vocês. Eu preguei o evangelho, não foi um dia nem 2 dias, eu preguei para vocês lá em Coríntios, eu fiquei 1 ano e 8 meses pregando para vocês todos os dias num lugar, todos os dias pregando o evangelho. Então isso é o quê? Isso é uma experiência que Deus foi gerando, o apóstolo Paulo foi gerando até que ele se torne então um ancião no sentido de autoridade. Por isso que é muito fácil, né? Eu brinco no termo, bater no filho dos outros, não é? É muito fácil bater no filho dos outros. É muito fácil, né? Não podemos, você não pode bater no filho dos outros, que é uma ilustração que eu estou falando para você, não é você bater no filho de ninguém. Entende? Mas você, por exemplo, você vai lá, bate no filho do, você vai lá, me enrolei todo, desculpa. Balava, quase orei em línguas agora. Batizado. Você vai lá e bate no filho dele e vai embora, quem é que fica segurando? É lá. É que nem criança lá, o Alessandro está lá embalando, embala, depois larga na mãe. E no pai, tem que ficar embalando a noite toda. Não é assim? Vai lá, não sei o gurizinho, vou dar um chocolatinho para ele, vai lá e se suja todo. Quem limpa depois é o pai e a mãe. Não é assim? É muito bom, quem diz quem é vó e vô, diz, nossa, é maravilhoso ser vó e vô, porque começa a chorar, devolve para a mãe. Entende? Mas é a mãe e é o pai que fica lá a madrugada inteira, acordado. Entende? Então, tem muitas pessoas que veem assim, pastor, mas aquela pessoa lá não dá mais. Eu não busco mais em casa. Por quê? Nossa, eu fui 3, 4 vezes, busquei ela, e daí na outra vez ela me perguntou se eu não ia buscar, vê se pode. Ela está achando que ele tem obrigação. Eu olho assim e penso, ai Deus. Jesus, eu falo ou o Senhor revela? Eu falo ou o Senhor revela? Eu busco gente há mais de 10 anos. E ela buscou 3, 4 vezes e está achando pesado. Eu digo, porque ela ainda não tem cabelo branco, ela precisa de trilhar o caminho também. É muito raro. Quando você não tem o cabelo branco, irmão, estou entendendo o que eu estou falando, né? Quando você não tem o cabelo branco, é muito fácil exercer juízo sobre as pessoas. É muito fácil dizer, é muito fácil abandonar, é muito fácil, é muito fácil. Por quê? Porque você não tem experiência. Talvez você nunca passou aquilo, entende? Por isso que quando a gente é adolescente, criança adolescente, chega a fase da rebeldia, e a gente acha que é adulto, entendeu? Acha que é adulto, acha que é de qualquer jeito, aí quando cresce um pouquinho, tem um pouquinho de autoridade, quer surrar os outros irmãos,
Mas só um pouquinho. Não, tem que amar, tem que servir. Se alguém vai surrar, é o pai que vai surrar. Então não funciona assim, em nada funciona assim. Se você, quiser crescer e permanecer, vai gerar crescimento vai gerar multiplicação. Isso só acontece na experiência, não é uma vez, não é duas vezes, não, irmãos, é anos e anos. Você vai olhar, entende, para Jesus. Obviamente eu quero falar do processo que ele viveu. Se você vai olhar para o apóstolo Paulo, você vai olhar para João, olha aqui, irmãos, o João está lá na ilha de Patmos, o cabelo está branquinho já, o cabelo está branquinho, aí Deus vem e revela para ele algo. Então eu e você precisamos de ter essa revelação, para que a gente não exerça juízo, exerça juízo antes da graça de Deus. Na verdade não devemos exercer juízo sobre ninguém, mas o que a imaturidade faz? A imaturidade nos leva a ficar exercendo juízo, porque é imaturo. Então é muito fácil para nós dizer, não, a pessoa não quis mais, ela não quer. Tá bom, então vamos orar. É muito fácil dizer, não, é que o meu marido não quer, minha esposa não quer. Tá bom, vamos orar. Não, eu já fiz de tudo. Fez o tudo, vamos orar então. Vamos fazer o jejum, vamos fazer oração, vamos pagar preço, vamos fazer. É porque, entende? Só quando tem o cabelo branco, que aí você entende o valor que isso tem. Então por isso que Jesus tem o cabelo branco, porque ele conquistou isso na experiência, porque senão seria muito fácil para Jesus, seria incoerente Jesus dizer para mim, Mateus, tu tem que amar as pessoas. Jesus, mas para ti é fácil dizer que tem que amar, por quê, O Senhor é Deus, aleluia, está tudo bom, o Senhor, depois vem, dá um carteiraço e pronto. Mas o que ele fez? Ele não disse, ele veio e fez. Por isso que você vai ler em João capítulo 3, 35, Jesus diz o quê? Amai uns aos outros, como eu amei. Como eu amei. Então Jesus deu o padrão. E olha só o padrão do processo de Jesus, aquilo que ele viveu. Eu quero ler com você aqui alguns versículos. Rapidamente. Vamos começar, nós vamos ler Hebreus. Hebreus 5, versículo 7. Então, lembra que eu falei para você, Jesus é perfeito, amém? Como Deus, mas como homem, ele foi aperfeiçoado, até ser achado perfeito diante de Deus. Olha só o que diz esse texto, que fantástico. Hebreus 5, versículo 7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Agora o 8, embora fosse filho, falando de Jesus, amém? Embora fosse filho, o que aconteceu com ele? Aprendeu, irmãos. Deus aprendeu. Olha aqui, irmãos, onde Jesus veio. Jesus aprendeu a obediência pela vara. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que passou. E essas coisas que passou, você sabe do que está falando, Obviamente da cruz, da perseguição, de tudo que ele passou. Então ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu a obediência em todos os aspectos. Por que ele não sabia obediência? Pastor, é que Jesus era desobediente? Não, irmãos. É porque Deus. Por que Deus tem que obedecer? Quem que Deus tem que obedecer, irmãos? Não tem. Concorda comigo? Faz sentido Deus obedecer, não? Não tem. Então por que Jesus aprendeu a obedecer? Porque ele era Deus, ele teve que ser homem, ele teve que aprender a obedecer, ele teve que aprender a submeter. As nossas crianças nós ensinamos a obedecer, por quê? Porque elas são desobedientes, ok? Mas Jesus não era desobediente, mas ele teve que aprender a obedecer, diante do quê? Das circunstâncias. E quando nós vemos que isso, é uma realidade, lá no Getsemane, quando Jesus diz, a minha vontade, ele diz, Pai, a minha vontade é essa, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. Ali foi o selo, ele aprendeu a obedecer, porque o Pai disse, não, é a cruz, ele aprendeu a obedecer. Aleluia, irmãos, que poderoso, Hebreus 2:9 agora, e 10,
Aleluia. Então os cabelos brancos de Jesus não é por acaso. Não foi porque os anjos pintaram. É porque tem um caminho trilhado aqui. Hebreus 2,9 diz assim: vemos, porém, que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, ou seja, o cabelo branco, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, até que o nosso cabelo se torne totalmente branco, o que existe? Um caminho de aperfeiçoamento. Jesus passou por ele e nós estamos passando por ele também. Então, esse processo nos insere no quê? Em submissão, em obediência, nos insere o quê? Em sofrimento. Não vai ter sem sofrimento. Por quê? Porque Jesus, que é o autor da salvação, irmão, sofreu. Que petulância nossa, achar que o nosso cabelo vai ficar branco sem sofrer, não é? Não, Jesus, irmãos, ele foi, a palavra diz que ele abriu um novo e vivo caminho, e esse caminho do sofrimento também, mas não é um sofrimento por algo que você fez de errado, não, é um sofrimento das circunstâncias. Pastor, estou em crise financeira. Como é que você fica em crise financeira? Fica feliz? Não, você vai sofrer. Só que eu quero dizer que esse sofrimento faz parte do processo de quê? De amadurecimento. Não tem como passar, não tem como amadurecer se não sofrer. Não tem crescimento se não tiver dor, não é assim? Quando a gente é adolescente, numa certa idade, principalmente menino, não é? Começa a doer o joelho. Não é assim aquela coisa? E a dor do crescimento, eles dizem. Tem uns que estão com a dor até hoje não cresceram. Não podia ter feito essa piada. Mas tá bom. Mas crescer dói. Só que preste atenção em mim. Você não deve procurar a dor. Você não deve procurar a crise. Acredite em mim, ela vai vir. Ela vai vir. Não precisa procurar. Não precisa ficar não precisa ficar com medo que nem Jó. Meu Deus, né? O mal que eu temi agora veio. Não precisa ficar também, mas vai vir. Porque Jesus disse, ele diz no mundo, gente, vocês vão passar aflição. Mas ele já disse, tem de bom ânimo, por quê? Está entendendo por que o cabelo branco dele? Faz sentido Jesus ter o cabelo branco, sim ou não? Ah, deve ser muito grande o cabelo dele, por tanto que ele passou, não é? É isso, então o que Deus está fazendo comigo e com você? Ele nos levou por um processo de amadurecimento. Só que você precisa entender isso aqui, tem um propósito, é nos levar ao status do varão perfeito. É isso que Deus quer nos aperfeiçoar, para que nós chegamos ao status de Jesus, só que tem um caminho, preste atenção, é necessário passar por esse caminho, não é que nem aquele joguinho que tem, que você vira o dado ali e pula 5, 6 casas, não tem, então olha só, não tem como crescer, não tem como o cabelo se tornar branco, se não for por intermédio da cruz, irmãos, aleluia. Jesus diz, gente, quem quiser vir após mim, faça o quê? É como se Jesus dissesse, gente, quem quiser ter o cabelo branco igual eu, tome a sua cruz. Jesus levou a cruz dele, amém? E é por causa da cruz de Cristo que nós somos salvos. Só que por causa disso, você também tem a sua cruz. Só que a cruz, ela não é para você viver oprimido. A cruz não é para que você viva triste, chateado, não. A cruz é a vontade de Deus, a cruz é a imagem do Filho, a cruz é o status que você vai atingir da plenitude do varão perfeito que é Jesus, é pela cruz, não tem, então a cruz vai falar do quê, irmão? Sofrimento de Jesus foi para a cruz quietinho, mas sofreu. Então olha só, o seu marido, a sua esposa, é cruz. Os filhos é cruz, irmão, é cruz, só que é vontade de Deus. Qual que é o problema das pessoas e de muitos crentes? É que eles não suportam o processo, eles não permanecem no processo.
Quando você crê, olha só, é por isso que Jesus passou. Lembra que nós lemos ontem, Hebreus 4,15? Que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que passou por todos os processos. Ele sofreu todas as coisas, para quê? Para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele, para pedir ajuda. Senhor, eu estou passando pelo processo, mas eu estou precisando de ajuda, o Senhor me dá misericórdia, o Senhor me manda graça, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele vai liberar sobre você, porque esse é o propósito de Deus. Então não lute contra os processos que Deus coloca na sua vida, irmãos. Não tente voltar para a lei para passar pelo processo, não é pelo que você faz. Não, somente avante, entendeu? Somente avança, não pare, não volte, não olhe para o lado, continua. Não passe pelo processo como se você também é a única pessoa que está passando, pelo contrário. Saiba que os teus irmãos também estão passando por isso. É dessa maneira que João no Salmo e Apocalipse diz o quê? É aqui o irmão vosso, companheiro no quê? Na tribulação, gente. Eu sou companheiro de vocês na tribulação, João está falando. E olha que João está lá numa tribulação, né? Imagina preso. Entende? Muitas pessoas dizem, nossa, eu que queria pegar aquela cruz de Jesus. Mas não consegue nem com a dele, vai pegar de Jesus. Jesus, eu queria ser que nem aquelas pessoas lá, que morre, tira a cabeça por causa do nome de Jesus, mas não consegue nem passar uma crisezinha no casamento, aí quer arrancar a cabeça por causa de Jesus? Não, preste atenção, que eu estou dizendo para vocês, olha, assuma a sua cruz, o processo que Deus tem na sua vida, porque Deus está fazendo algo em você, Deus está fazendo algo. Então esse cabelo branco de Jesus não é por acaso, irmãos, isso aqui foi um processo. E aí o que Deus vai usar? Deus vai usar todas as coisas, segundo Romanos 8,32, todas as coisas Deus vai usar, para quê? Para que você seja forjado, para que você seja, é crise financeira, é no casamento, é que às vezes parece que vem tudo junto, pastor, acho que eu não vou aguentar a pressão, permanece, não aguenta a pressão, não é a sua força, mas permanece. Lembra que o apóstolo Paulo diz, a revelação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, ele diz o quê? Ele diz, eu entendi do espinho na carne, lembra? Eu entendi, que é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se revela. Então é nesse processo, quando você está fraco, você não aguenta mais, o que Deus vem fazer? Deus vem e libera poder, Deus vem e libera graça sobre você. Por quê? Para que você seja aperfeiçoado. Deus está nos aperfeiçoando, Ele nos levou por esse processo de aperfeiçoamento. Aleluia! Quero finalizar com uma porção que está lá em Efésios 4, versículo 7. E hoje você vai ficar meditando sobre essa porção aqui, hoje ela vai fazer sentido para você. Você não achava o lugar disso aqui, você já leu diversas vezes sobre os dons ministeriais, você não sabia o que isso quer dizer, como que aplica isso. Agora, a partir do que eu falei, você vai entender. Olha só, vou ler na íntegra, do 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está entendendo que aqui Paulo está falando do processo? Subiu, ele desceu e levou cativo todos, ele salvou, ele libertou, ele passou o processo todo, autoridade, o cabelo dele ficou branco agora. E aí no versículo 11 ele diz o quê? E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, presta atenção, ao estado de pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só o que Deus está falando. A maneira de você amadurecer é através do processo, amém? E Jesus passou pelo processo também, amém? Então Jesus, por ele passar pelo processo, né, pelo cabelo dele ter ficado branco, ele é alguém que faz o quê? Ele direciona a sua vida para que você também fique com o cabelo branco, ok? Igual a ele. Esse é o propósito de Deus. Depois que você foi salvo, o propósito de Deus sim, é aperfeiçoar você até que seu cabelo fique branco, ou seja, até que você se torne semelhante a Jesus, até que você chegue, como diz o texto aqui, até que você chegue agora à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, tem uma versão que vai dizer a medida da estatura, ou ainda a medida da varonilidade perfeita, que é Jesus Cristo. Só que Jesus, ele não fica lá no fim da fila, ele não fica lá no céu olhando para você simplesmente passar pelo processo. Não. Ele agora concede graça e misericórdia para você, se você pedir. É o que nós lemos em Hebreus 4,15. Mas segundo aqui esse texto, o que Deus faz? Deus, ele proporciona maneiras para que você cresça. Deus, ele proporciona pessoas, e aí o texto diz, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, pessoas que vão fazer o quê? Que vão direcionar você, para que você seja edificado, para que você cresça, para que você avance, até que você chegue à estatura de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Gente, Jesus, ele proporcionou a provisão toda, para que você se torne a semelhança dele. Jesus proporcionou todas as coisas, para que o seu cabelo fique branco igual dele, para que você se torne maduro como ele é, para que você se torne um ancião, para que você se torne experimentado, para que você amadureça. Mas como Jesus fez isso? Primeiro, ele passou pelo processo, e depois ele escolheu pessoas. Ele escolheu pessoas para quê? Para direcionar você nesse processo. Então ele escolheu o apóstolo, ele escolheu pessoas com dom de apóstolo. E aí não vou entrar muito aqui, mas qual que é o dom do apóstolo? O apóstolo é o seguinte, é mais ou menos um treinador de futebol, caiu, levanta e vamos lá que o jogo continua, não pode parar. Entende? Então sempre Deus tem uma pessoa que vai falar na sua vida, cara, vamos lá, larga a mão de frescura, vamos embora, para de chorar. Vamos seguir, nós estamos no meio de uma guerra, tu está triste que está machucado, só um pouquinho, vamos lá, é guerra, ok? Aí Deus levanta aqui também pessoas com um falar profético. Falar profético quer dizer, cara, está indo para o lado errado, é por aqui o que nós temos que ir, o que tu está fazendo lá é aqui. E ele é enfático, ele diz para você, não separa, permanece casado, porque Deus vai fazer, não inventa fazer outra coisa, permanece aqui no padrão, o profeta faz isso. Aí ele envia pessoas que é mestre, que é o ensino, cara, não é assim, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse, é dessa maneira que nós comportamos. Olha aqui o que a palavra diz lá, a palavra diz aqui, olha só. Então, é dessa maneira que você deve proceder no seu casamento, no seu trabalho, é desse jeito. Deus levanta pessoas com esse aspecto evangelismo, que é encorajando você, cara, é o seguinte, você está passando por problema, mas vamos pregar o evangelho para as outras pessoas também, porque eles também estão precisando, sabe, as nossas feridas vão sendo curadas no meio do caminho, nós não podemos parar, Jesus quer salvar as pessoas. Ele vê a pessoa como o dono do pastor, ele abraça você, cara, nós estamos juntos, vai passar, vamos orar aqui, sabe, Deus vai fazer, sabe que nós somos um no Senhor, e aqui, então olha só, ninguém sozinho consegue fazer isso, por isso que Deus levanta muitas pessoas, para cooperar com você avance, é por isso que nós somos igreja, irmãos,
É por isso que você deve estar aqui, é por isso que você está no GC, é por isso que você está vivendo em comunhão, é por isso. Qual que é o segredo da maturidade do crescimento? É você ser igreja, é você entender que Deus colocou pessoas, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, para que você avance, para que você cresça. Não é sobre frequentar a igreja, não é sobre frequentar um culto, não é sobre ter uma posição, não é sobre fazer coisas, fazer parte da equipe, fazer alguma coisa, não é sobre isso, é sobre amadurecimento, é sobre tornar o cabelo branco como o de Jesus, entende? É sobre amadurecer, crescer, entende? E Jesus tem a provisão completa para isso, mas nós temos medo daí, aí nós vivemos individuais, vivemos no meio do coletivo individualmente. Eu não abro a vida, não abro comparação, não compartilho nada acontece, logo eu não amadureço, entende? Precisa de expor a fraqueza para vir a cura diante de Deus, e Deus colocou pessoas na sua vida, Deus colocou pessoas lá no GC, que tem uma palavra de Deus para você, entende? GC não é só uma organização, que não tem como reunir todo mundo no prédio, vamos reunir nas casas, é só uma maneira de organização, não, é uma maneira de você ser igreja, entende? Não é só uma estratégia para multiplicar, não, irmãos, é para você ser igreja, é para você ali ter vida com esses irmãos, ali você ser edificado e edificar, você é cuidado e você cuida, você honra e você é honrado, você ama e você é amado, você serve e é servido. Então eu e você precisamos agora sermos profundos nesse estilo de vida. Nada vai adiantar, você pode orar e jejuar a vida toda, mas não vai amadurecer, porque é a maneira que Deus decidiu para nós amadurecermos. Foi assim que Jesus amadureceu. Ele não amadureceu sozinho, ele teve que ser filho de uma mulher. Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha um padrasto, Jesus tinha vizinho, gente. Jesus tinha os irmãos da igreja dele lá, tudo atribulados, religiosos, entende? Mas tudo aquilo ali serviu para o aperfeiçoamento dele, até que Deus o considerou o varão perfeito, ele amadureceu. Ninguém amadurece se não passar por esse processo.